A gente tem ministrado todas as quartas-feiras com um tema, com uma série de mensagens. Ali a gente ministra todas as quartas e hoje não tem sido diferente. Estamos começando aqui reconstruindo o altar. Amém? Quero que você abra aí 1 Reis, capítulo 18. Conforme está aqui, versículo 30 e 31 nós vamos ler. Amém? Se vocês quiserem descer, fica à vontade. Se quiser ficar aí, pode ficar à vontade. Versículo 30. Então disse Elias ao povo: venha aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. Amém? Pai, em nome de Jesus, o Senhor já tem falado aos nossos corações, através dos louvores, nós temos sido ministrados. A Tua presença já é real sobre esse lugar, ó Pai, nós podemos sentir isso. Meu Deus, que nessa noite o Senhor continue a falar conosco, Senhor, através da Tua palavra, a ministrar os nossos corações, ó Pai. Nós estamos aqui reunidos e o único motivo, Senhor, é o Senhor, ó Pai. Nós estamos reunidos em Teu nome. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para o Senhor, é para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Eu declaro, Senhor, que a Tua palavra, meu Deus, que é anunciada nessa noite, meu Deus, que ela venha, meu Deus, trazer para nós, Senhor, o entendimento daquilo que o Senhor é. Porque tudo que fazemos, Senhor, é a partir daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor falou sobre as nossas vidas, ó Pai. E eu sei que nessa noite, meu Deus, a Tua palavra, Senhor, vai falar com cada um de nós, ó Pai. Meu Deus, que toda distração, que toda frieza, que tudo aquilo que tenta, Senhor, contra esse culto nessa noite, nós declaramos anulado no poder do nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, tem o poder, ó Pai, de anular, Senhor, tudo aquilo que o inimigo pode produzir ou tentar, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Você pode dizer um amém? Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Pode se assentar. Reconstruindo o altar. A gente sempre, quando fala de altar, a gente sempre lembra de um altar físico, né? De algo construído, e a gente fala sobre construção, a gente está falando sobre alguma coisa física que foi construída. Por exemplo, esse altar foi a gente que construiu, foi a gente que fez. Foi muito bacana, inclusive tem um projeto para aumentar. Em nome de Jesus nós vamos conseguir. E eu lembro quando a gente estava construindo esse altar, foi um momento muito prazeroso, apesar de a gente estar trabalhando. Foi muito prazeroso, foi muito gostoso, foi um tempo de comunhão, um tempo de alegria, né? E demos risadas, mas a gente sabia que estava construindo um altar. E aí quando veio essa palavra, eu comecei a meditar, o Senhor falava: como está o altar da nossa vida? Como está o altar da nossa vida? A gente olha para um altar e a gente vê um lugar que às vezes as pessoas até almejam subir no altar, ministrar uma palavra, adorar, louvar, né? Coitado, né? Coitado. Mas é o preço que se paga, né? Mas quando nós começamos a falar isso, como está o altar da nossa vida? Elias, ele se incomoda, ele se move dentro de um mover profético. E ele convoca aqueles homens para subir até um altar. E ali ele faz uma convocação para revelar quem era o Deus. Porque aqueles homens estavam adorando a outro Deus estranho. E Elias diz: ainda há Deus em Israel e eu vou provar para vocês, só tem um Deus aqui. E aí, quando eu comecei a ler essa passagem, o Senhor falava: como está o altar da nossa vida? Como está o nosso altar pessoal? Né, Eu aprendo muitas coisas ouvindo o Luiz Hermínio, outros pastores também. Mas uma das coisas que ele disse um dia, ele falou: não adianta a gente querer ter um altar na igreja se a gente não tem um altar em casa.
Não adianta a gente querer ter um altar na igreja se a gente não tem um altar em casa. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente constrói no secreto, ele vem a público, né? Então, quando você constrói uma vida de oração, quando você tem uma vida de oração, é claro que naturalmente ou sobrenaturalmente vai acontecer, vai aparecer. Isso uma hora você vai orar por alguém, você vai dizer, uau, está funcionando, né? É claro que não é sobre nós, é sobre ele. Mas aquela devoção sua entrega, o seu altar estando em dia, a gente sabe quando o nosso altar está em dia, irmão, nada nos abala, né? Quando o altar de oração, de devoção a Deus, quando o nosso altar está em dia, nada nos abala. Então, como está o nosso altar? O que nós estamos colocando sobre esse altar? O que nós estamos colocando sobre a nossa vida? Nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo mora em nós. O Robson ministrou aqui domingo de uma forma muito poderosa, e todos nós sabemos que o Espírito Santo mora em nós, habita em nós. E ele habitando em nós, nós precisamos entender que nós somos chamados para edificar esse altar. Mas o primeiro altar que nós temos que edificar é o altar da nossa vida. Como que está a minha vida diante de Deus? Será que essa reconstrução que o Senhor está nos chamando, quando nós olhamos para um altar, falar, mas eu não sei nem construir, eu não sei nem mexer com isso. Mas essa reconstrução é uma reconstrução pessoal, minha e sua, que o Senhor está nos chamando. Para que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam que tem um Deus que se manifesta, um Deus que faz milagre, um Deus que ainda cura, um Deus que ainda liberta. É isso que as pessoas esperam de nós. E às vezes você vai para a internet, né? Você olha para a internet, você olha para alguns lugares, e você vê as pessoas falando tanta coisa. Eu vi que a pregação da Helena Raquel, nos Gideões, a Helena Raquel trouxe uma palavra nos Gideões, e algumas pessoas se ofenderam. Algumas pessoas se ofenderam. Porque foi uma palavra que confrontou muitos comportamentos da igreja. Ela não confrontou os de fora, ela confrontou os de dentro. Eu acredito que muito inspirada pelo Espírito Santo, na ousadia, porque não é qualquer um que tem coragem de estar no lugar desejado de muitos pregadores e dizer assim, eu posso ter várias agendas canceladas, eu posso não vir aqui mais pregar, mas eu vou falar aquilo que o Senhor disse para mim falar. Então nós estamos vivendo um tempo que talvez por você confessar a sua fé, e por você levar a sério as coisas de Deus e ter um compromisso real e verdadeiro com o Senhor, você pode ser cancelado em alguns lugares. Você pode não ser aceito em alguns lugares. Porque as pessoas não acreditam naquilo que você carrega muitas vezes. E aí, quando você diz, eu tenho um altar, eu tenho um lugar, eu tenho algo na minha vida que eu não negocio, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus, que é o meu devocional, que é a minha leitura bíblica, que é a minha vida em santidade. Essas são as colunas do nosso altar. Essas são as colunas do nosso altar. Então não por um julgamento, mas quando a gente, não falando de pessoas, mas falando até de nós mesmos, quando a gente percebe que a gente está dando aquela balançada, que a gente está indo por um caminho que a gente não deveria ir, fazendo coisas que a gente não deveria fazer, porque nós somos falhos e nós somos seres humanos, nós precisamos identificar como que está o nosso altar, como que está a nossa vida diante de Deus. E eu fiz algumas anotações. O altar significa a comunhão, a adoração do homem a Deus. O altar é lugar de entrega, lugar de oferta, lugar de sacrifício. O altar, para nós, representa um lugar de santidade. Mas quando deixamos a frieza, deixamos a impureza entrar na nossa vida, esse altar ele pode ser destruído. Nós precisamos começar um novo tempo na nossa vida e entender que é um altar de responsabilidade nossa, porque aquele que habita em nós espera de nós que nós conservamos esse altar. Aquele que habita em nós espera que nós conservamos esse altar. E sabe qual é o melhor de tudo? Não é ninguém que pode fazer isso por você, é você mesmo.
Claro que nós podemos ser ajudados. Quando eu falo que ninguém pode fazer algo por você, não é que você não pode pedir ajuda, pode pedir um conselho, uma oração, pode chamar alguém e dizer, ei, eu preciso que você me ajude. Claro, irmãos, nós precisamos um dos outros. Mas tem uma responsabilidade sobre nós de manter o altar, de limpar o altar, de conservar o altar, de ter um altar de santidade ao qual o Senhor se manifesta na nossa vida. E aí quando nós olhamos para essa passagem de Elias, eu gosto muito de Elias, eu me identifico muito com ele. E eu até costumo dizer, e eu já vi alguns pregadores dizer isso também, que Elias era aquele cara que falava alguma coisa, ele assumia a responsabilidade diante de Deus, e ele andava numa sintonia com Deus, que Deus falava assim, eu tenho que fazer, eu vou fazer, cara. Elias, eu vou fazer, vamos fazer junto, vamos construir junto. E é isso que Deus nos chama, desde a criação, é isso que Deus nos chama para fazer, irmão. É construir junto, é vencer junto. Você nunca vai estar sozinho, né? Tem gente que diz assim, tá sozinho. Não, sozinho não, eu e Deus. E é dessa maneira. E Elias entendeu isso. Elias disse, eu vou. Você acha que um cara natural, um cara tranquilão, um cara na sua natureza pecaminosa, de ser humano, na sua debilidade humana, o cara ia desafiar aqueles homens, ia desafiar todos aqueles profetas, ele ia dizer, eu vou propor um desafio aqui. Você acha que um cara na sua natureza humana, por ele mesmo falando, ele ia dizer assim, não vai chover segundo a minha palavra. E depois esse mesmo cara ia orar para chover, você acha que ele ia fazer isso? Não. Mas por que Elias fez isso? Porque o altar de Elias, antes dele querer levantar um altar físico, ele já tinha um altar espiritual levantado. Então antes de a gente querer um altar físico, antes da gente querer visualizar alguma coisa, a gente precisa entender que isso precisa ser gerado no mundo espiritual. Eu não estou dizendo que você não erra, que você não falha, que você não comete coisas que você não devia fazer. Mas aonde está a transformação? Onde começa a construção? É dentro do reconhecimento. Que eu preciso reconstruir, que eu preciso começar de novo, que eu preciso voltar ao primeiro amor, que eu preciso começar de novo. Esses dias eu conversava com a Bia, né? E ela compartilhava algumas coisas comigo e eu falava, Bia, exatamente isso que o Senhor compartilhou comigo, na minha oração, o Senhor falou para mim, ele falou assim, muitas vezes a gente não está em pecado. Às vezes você não está em pecado, você não tem uma vida de pecado, glória a Deus por isso. Você peca, mas você não tem uma vida de pecado, é totalmente diferente. Às vezes a gente peca, a gente falha, a gente erra, a gente pensa mal do irmão, a gente fala alguma coisa que não deveria falar, a gente peca, a gente é falho. Se você não é, põe a mão aqui na minha cabeça. Já pecou. Se falar que não pecar, que não peca, já pecou. Mas às vezes a gente não está numa vida de pecado. E aí, pela gente não estar numa vida de pecado, para a gente ser santo, ser separado, a gente acha que a gente está numa posição que está agradando a Deus. E às vezes Deus quer mais. Só que no lugar que você está, na posição que você mesmo se colocou, você acha que tá bom. Não, tá tranquilo, Deus. Eu estou indo para a igreja, eu estou te servindo, eu prego lá de vez em quando, eu adoro lá de vez em quando, eu danço, eu cuido das crianças, eu levo a minha filha para a igreja ou alguma coisa do tipo. E aí a gente está fazendo, sabe quando você faz o dever de casa? Não é só o dever de casa, mas ainda tem uma lição, ainda tem muitas coisas para fazer. E aí às vezes a gente pensa assim, não, tá tudo bem, tá tranquilo. E às vezes a gente pensa que a obediência é a gente não fazer alguma coisa errada. Pastor, isso não é obediência, mas é uma parte da obediência. Quantas vezes Deus não nos pede mais?
Deus espera mais de você, Deus espera mais de mim. Deus espera mais. E às vezes a gente está caminhando no suficiente. O nosso altar tem um limite, a nossa vida tem um limite. A gente vai até um determinado ponto. E a partir dali nós não vamos mais. Eu lembro que uma vez eu estava ministrando. Foi até nos 12 dias proféticos, quando a gente fazia parte lá do MIRP. E eu lembro que numa dessas ministrações o Senhor mostrou claramente uma falsa linha de chegada. E aí eu estava ministrando naquela hora e eu disse: Senhor, o que é isso? O que o Senhor quer dizer com isso? Porque foi uma revelação, assim, foi uma visão naquele momento, e o Senhor falava: tem muitas pessoas que estão vivendo dentro dessa falsa linha de chegada. Pensam que já conquistaram, pensam que já chegaram no lugar que Deus tem para ela, mas Deus tem muito mais. Só que para ela já está no lugar onde ela deveria estar, ela já tem o que ela tinha que ter, ela já faz o que tinha que fazer e assim por diante. Como que um Deus soberano, imensurável, tem uma linha de chegada para você? Não tem, irmão. Não tem uma linha de chegada para nós. Sempre tem mais. Sempre tem mais. Sempre o Senhor vai pedir mais de nós. Mas não porque Ele é ambicioso, não porque Deus quer, mas porque Deus quer tudo de você. E o seu tudo não é o tudo de Deus. O meu tudo não é o tudo de Deus. Às vezes a gente vem para o culto e fala: Senhor, hoje eu entreguei tudo. Será? Às vezes a gente entregou 50, 70. Se você comprar lá um shampoo, eu não tenho esse problema, né? Comprar shampoo, mas vou usar shampoo porque todo mundo aqui tem cabelo, menos eu. E o Januário também. Então nós dois ficamos de fora. Aí você recebe o shampoo, só vê a metade. Você vai aceitar? Você vai olhar assim e falar: mas eu comprei 300 ml de shampoo, veio só 150. Tá errado. Eu exijo que venha o shampoo, os 300 ml de shampoo. Você comprar um refrigerante, uma garrafa de 600 ml, e vir só a metade. Você olhar assim e falar: eu comprei 600 ml de refrigerante e eu preciso dos 600 ml de refrigerante. E aí você vai exigir que te dê os 600 ml, que te dê o shampoo de 300 ml e assim por diante. Deus não exige, mas Deus deseja que você entregue tudo, que você se entregue por inteiro, que o teu altar não seja um altar parcial ou pela metade, mas que seja um altar de devoção ao Senhor, que nós tenhamos uma vida diante do Senhor, independente de estar dentro da igreja, se está no ônibus, se está na escola, se está na faculdade, se está em qualquer estádio de futebol. Eu vou no estádio de futebol, imagina eu no estádio de futebol. Porco, vai Palmeiras. Aí os irmãos lá de trás lá: ó, juiz, pai, não, irmão, aí eu não posso ir até nesse nível, eu não chego. Às vezes vai eu, os filhos do Alan, vai uma galerinha, o Soma, vai uma galerinha, a gente vai pro estádio, chega lá, senta lá na arquibancada, ou fica em um determinado lugar e tá lá. Como que é, pastor? Santo num lugar impuro desse, que só é palavrão, só é xingando. Irmão, parece que quando você vai, Deus prova você, porque Deus coloca você do lado do cara mais boca porca que tem. O mais boca porca. Aí você vai do lado de um tiozinho, você fala: vou ficar do lado desse tiozinho aqui, né? O tiozinho é de boa e tal. Não vou ficar lá na torcida. Na hora que o tiozinho abre a boca, você fala: rapaz, tem criança aqui. Você tá no estádio, rapaz. Yeah. Então o lugar não interfere. O lugar não nos influencia.
O lugar não pode mudar e comprometer o nosso altar, a nossa vida diante de Deus. Então o meu altar, ele precisa ser construído todo dia, ser cuidado. Você constrói uma casa, por exemplo, eu moro num apartamento, a gente mora mais ou menos 7 anos lá. Um dia aquele apartamento foi construído, um dia aquele apartamento foi pintado, um dia aquele apartamento foi colocado piso, foi feito um monte de coisa. Tem 7 anos que a gente mora lá. Será que de 7 anos está do mesmo jeito? Será que não precisa pintar? Será que não precisa reformar? Será que não tem coisa que precisa trocar? Não tem. Uma tampa do vaso que precisa trocar, uma parede que precisa pintar, que a Alice quando era pequena riscou, um sofá que sentou, dormiu, acabou. Não precisa de uma reforma, não precisa fazer algumas coisas? E por que na nossa vida a gente acha que a gente vai continuar da mesma maneira, da mesma forma, que o que servia há 2 anos atrás serve agora, o que eu fazia há 5 dias atrás serve para agora? Por que a gente não entra nessa construção que o Senhor tem para nós? Quando se fala em construção, também se fala em crescimento, se fala em avançar, se fala em reformar, se fala em tornar mais atrativo, mais visível. Quando se fala em construção, se fala em tanta coisa. E aí quando a gente fala sobre um altar, sobre reconstruir o altar, quantos de nós às vezes não paramos num lugar e desse lugar nós não conseguimos avançar mais? Eu estava nesse fim de semana, a gente teve uma oportunidade, eu tive uma oportunidade de passar assim 18 horas dentro da igreja. 18 horas. Imagina, faltou pouco para 24. A gente passou o dia inteiro numa conferência e aí depois a gente chegou em casa, só tomou um banho, trocou de roupa e fomos para adoração lá em Jandira. E aí passamos a madrugada ali em adoração. E uma coisa que aconteceu comigo muito louca foi quando eu estava na conferência. Teve uma hora que eu estava assim, com a mão no bolso, eu estava assim, não distraído, mas estava assim meio, sabe, na minha. E aí o Espírito Santo falou no meu ouvido: esquece que você é pastor. E aí na hora eu levantei minhas mãos, comecei a adorar e tal. E aí subiu uma pregadora para ministrar. E ela começou a falar sobre ídolos. E às vezes a gente olha para os católicos, os nossos irmãos católicos, e critica eles porque eles adoram um determinado imagem, tem um ídolo. E ela começou a falar sobre os ídolos. E aquilo começou a entrar no meu coração e eu disse: quantas vezes a gente não cria ídolos, quantas vezes a gente não cria coisas que a gente adora e que sem a gente perceber não toma totalmente o lugar de Deus, mas vai tomando tanta importância na nossa vida que vai comprometendo o lugar de Deus na nossa vida. A nossa devoção, a nossa oração, a nossa busca, a nossa entrega. Por quê? Porque eu já tenho. Não, pode acontecer. Não, eu já tenho. Eu já sou. Não, eu não tenho ainda uma vida de oração como eu deveria ter, mas eu já sou pastor. Eu não tenho ainda essa vida de busca, de entrega, mas eu já tenho o meu cargo lá na igreja. Eu já tenho um emprego bom. Eu já tenho um carro bom. Eu já tenho um dom que Deus me deu e independente de eu jejuar, orar. E aí eu fiquei pensando, falei: Jesus. E aí no domingo a gente concluiu aqui ouvindo a ministração do Robson, que falou de uma forma muito poderosa com cada um de nós. E aí é uma pergunta minha, mas você não precisa responder. Para mim, nem para ninguém, você vai responder para você.
que nós estamos colocando sobre o altar? O que nós estamos colocando sobre o altar? Qual é a nossa oferta diante do altar? E isso não está falando de dinheiro, está falando de entrega. O que nós temos foi desse jeito. Foi tão gostoso estar ali, foi tão prazeroso, foi tão maravilhoso. Eu não queria ir embora. O altar da nossa vida, ele precisa ser colocado em dia. O altar da nossa vida precisa ser colocado em dia. Eu preciso entender que eu tenho que ter um devocional e eu não posso negociar isso. Eu preciso entender que eu preciso ter uma vida de oração e eu não posso negociar isso. E a minha guerra todos os dias é para construir esse altar. Construção exige esforço. Hoje em dia tem os pré-moldados aí, né? Só vai encaixando e tal. Mas para construir aquelas peças lá, houve um esforço. Construção existe esforço, então não existe uma construção sem esforço. Quando eu falo em construir algo, quando eu falo em fazer algo, precisa de um esforço meu. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer para colocar o nosso altar em dia, para reconstruir o nosso altar? Primeiro, precisamos priorizar Deus. Precisamos encarar o pecado. E precisamos entender que não é sobre ir num culto, mas é sobre seu culto. Não, eu vou no culto lá e se der eu vou, se der eu não vou. É entender que eu faço parte. É entender que eu estou no lugar onde Deus está. E eu estou construindo o meu altar diante de Deus. Precisamos olhar para nós mesmos. Cair em si, confessar, se arrepender, abandonar. E se preciso, fazer o caminho de volta para Ele. Construir bases firmes de comunhão, de adoração, de obediência a Deus. Escolher viver a vontade de Deus, ainda que doa. Colocar a minha vida diante dele. Esses são alicerces fundamentais para a construção do altar. Então quem tem que fazer alguma coisa? Alguém? Não, é eu. É eu. Sabe o que chama a atenção de Deus? São homens e mulheres que assumem responsabilidade diante de Deus. Quando Deus chama Moisés, Ele chama Moisés para uma responsabilidade. Quando Ele chama Gideão, Ele chama para uma responsabilidade. Elias assume essa responsabilidade de dizer assim: ei, eu vou mostrar para vocês que tem um Deus em Israel. Nós estamos vivendo, irmãos, a maior crise. Eu falo isso com muita propriedade, de responsabilidade. Das pessoas querer se responsabilizar por algo. De dizer, não, eu vou fazer. Isso você vê as empresas querendo contratar funcionários e não tem funcionário. Você vê um monte de lugar. E hoje as pessoas elas não querem assumir uma responsabilidade. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e ali houve um processo interno para algumas pessoas ser promovidas. E ali havia vagas de supervisor. E aí muitas pessoas que tinham um potencial, elas não queriam, porque elas não queriam a responsabilidade. Diziam, não, eu não vou ficar responsável por isso não. Do jeito que eu estou aqui tá bom. Tá tranquilo.
eu subo na minha empilhadeira, eu faço o meu serviço, ninguém me incomoda, ninguém me cobra o chefe lá, tá tranquilo. Só quando nós olhamos para a nossa vida com Deus, irmão, é algo nosso, é seu. É uma responsabilidade sua diante de Deus. É uma responsabilidade minha diante de Deus. E o melhor de tudo, eu não sou obrigado a fazer. Mas eu preciso fazer. Eu sei que eu preciso fazer. Você sabe o que você precisa fazer. Eu não preciso chegar aqui e dizer: ei, o que você precisa fazer, Bia? O que você precisa fazer, Nayara? O que você precisa fazer, Nora? Maila, Jéssica, Davi. Seu nome, irmão? Bruce. O Bruce. O que você precisa fazer? Não precisa, você sabe. Então essa responsabilidade, ela começa a partir de nós. Esse altar que nós precisamos restaurar, reconstruir, não é um altar físico, porque ele é uma consequência. Quando eu reconstruir o meu altar pessoal, o altar físico, ele vai ser uma consequência daquilo que eu construí no secreto, quando ninguém estava vendo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que dentro de nós existe uma essência que deseja as coisas do Espírito. O homem caído também deseja essa manifestação, mas por não ter o Espírito Santo busca o sobrenatural em outras fontes. Porém, nós que conhecemos a fonte verdadeira da manifestação do sobrenatural, sabemos aonde buscar. Pastor, aonde eu me fortaleço? Aonde você se fortalece? Você sabe. Aonde eu me enfraqueço? Você sabe. Eu sei. Aonde eu me fortaleço? Em Deus. Aonde eu me enfraqueço? Longe dele. Fazendo as coisas que não contribuem para o meu crescimento, que não edifica o meu altar pessoal. Então eu preciso perdoar, eu preciso viver em santidade. Eu preciso ir construindo. E às vezes a minha construção do meu altar, vamos espiritualizar a coisa espiritual, precisa desconstruir o meu altar natural. Por exemplo, uma pessoa que anda no natural, eu não perdoo mesmo. Se falar comigo, eu falo mesmo. Se estiver me devendo, eu esculacho mesmo. E assim por diante. E aí quando a gente vai construir um altar diante de Deus, não, eu perdoo. Falou de mim, eu perdoo. Não, está me devendo, não quer pagar, amém. Glória a Deus, Deus abençoe. É totalmente contrário. Mas a gente está construindo um altar diante de Deus. A gente está edificando um altar diante de Deus. E aí a gente lembra daquele louvor, né? Que ele cresça, que eu diminua e que ele apareça. Altar é para quê? Para Deus aparecer, irmão. A nossa vida como templo do Espírito Santo, a nossa vida como homens e mulheres de Deus, é para revelar a presença por onde você estiver. Pastor, não é fácil, quem está falando de facilidade aqui. Jesus morreu na cruz, foi fácil, irmão? Não foi, mas ele morreu, ele decidiu morrer. O que você está decidido a fazer por Jesus? Não é sobre uma igreja, não é sobre um pastor, uma liderança. O que você está decidido a fazer por Jesus? O que você está decidido a fazer por Jesus? O que você está decidido a fazer para se aproximar? Para que esse relacionamento seja mais estreito? O que você está decidido a fazer? O que você está decidido a fazer? Para que esse altar seja construído em cima de uma base firme, em cima de um alicerce firme. O que você está decidido?
Elias chama aquele povo e diz: eu vou mostrar para vocês que tem um Deus. Era um povo que não acreditava. E o que mais tem hoje é um povo que não acredita. Um povo que não acredita mais em mim como pastor. Um povo que não acredita mais em você como cristão, como crente. Um povo que não acredita mais na igreja. É o que mais tem, irmão. O Robson falou aqui domingo e todos nós sabemos, o que mais tem é gente desviada. E desviada por causa de alguém. As pessoas não têm raiva de Jesus, têm raiva de nós. Tem raiva da igreja. Mas as pessoas estão declarando: eu amo Jesus, mas eu não quero entrar mais na igreja. Eu amo Jesus, mas eu não quero mais fazer parte do louvor. Eu amo Jesus, mas nunca mais eu quero dançar numa igreja na minha vida. Eu amo Jesus, mas eu não quero ser pastor de jeito nenhum. Eu amo Jesus, mas aqueles crentes lá, eu não quero nem saber daqueles crentaiados. É, irmão, é desse jeito. Uma das coisas que numa ministração, sábado, quando eu estava lá na conferência, era uma conferência para mulheres, tá? Mas eu e o Carlos estavam lá. E mais uns 10 homens. Porque eu mandei mensagem e falaram que podia homem. Falei: então vai ter 50% mulheres, 50%. Então lá tinha 10 homens e 1.190 mulheres. Aí a gente estava lá, passou pelo que o Robson falou aqui que passou. Vira para sua amiga. Diga para ela: amiga. Eu falei: e agora? Aí só ficava assim, o cara estava numa ponta, na outra, eu só... E as mulheres tudo dando risada. Mas amém, glória a Deus. E uma das coisas que uma das ministras falou lá, numa hora da oração, ela disse assim: ei, você que foi ferida, que era uma conferência de mulheres, pelo corpo, a gente quer te abraçar, a gente quer orar por você. E aí muitas mulheres foram lá na frente e outras mulheres começaram a abraçar, representando o corpo, representando a igreja, e começaram a orar pelas aquelas pessoas, liberando ali cura, liberando ali uma ministração. Foi muito forte esse momento. A Nívia Soares, que estava ministrando nesse momento, ela desceu, abraçou muitas mulheres. E ali o Senhor falou para mim, ele falou: o corpo fere, mas o corpo também cura. E aí eu disse: hã? Ele disse: então decida ser o que cura. Sabe quando você faz um machucadinho? Você passa remédio, você passa um monte de coisa, mas você tem que esperar ali recompor ali, né? Cicatrizar. Agora, eita glória, tem um Opala aí na frente. Fecha a porta aí que fica melhor. Até o carro passar. Então nessa hora que o Senhor falava para mim, eu fiquei imaginando, eu falei: realmente, às vezes a gente tem um machucado, e por mais que você passe algo, você... Agora, vai e arranca o dedo fora do corpo, pra você ver. Ele vai morrer. Mas se ele tiver um corte, e mesmo um machucado, ele permanecer no corpo, ele vai ser curado. A ferida vai passar. Você pode até olhar lá e ver ainda o corte, mas não vai doer mais, porque cicatrizou, porque curou. Olha que coisa tremenda. Que tipo de altar nós somos? Que tipo, se as pessoas olham para nós, que tipo de altar nós somos? Como está o nosso altar? Será que nós somos um altar que Deus pode usar? Será que nós somos um altar que Deus pode usar? Porque existem diversos altares.
que eles chamam de palco. Tem um palco que é montado para Ivete Sangalo fazer show. Tem uma sobrinha minha que você entra no quarto dela. Esse tempo atrás fui na casa da minha tia. E eu não sabia que ela estava tão envolvida. Ela fez um altar no quarto dela. Fez um altar. Colocou uma imanjá desse tamanho. Tem as guias lá, tem tudo. E aí ela tá lá no quarto, sentada, fazendo a unha. Aí chega o primo dela, porque lá eu sou o primo dela. Na verdade eu sou o primo tio. Sei como que é isso, existe, né? Eu sou o primo tio, cada um rolo de família. E aí eu cheguei, sentei, falei, Nathalie, tudo bem? Oi, tio, tudo bem? Ela me chama de tio. E eu olhei para aquele trem lá, olhei para ela, falei, e aí, como tá as coisas? Tal? Tá bem, tal. Namorado, tal. Conversei normal, blá. Fomos para a cozinha, comemos, brincamos, saímos, fomos embora. Aí, quando eu estava indo embora, ela mandou mensagem. Aí ela falou, ô tio, obrigado. Falei, obrigado por quê? Pela visita? Aí ela falou, não, obrigado por respeitar a minha religião. Você me tratou da mesma maneira. Você sempre me tratou. E eu sei que você é pastor. E aí eu enchi o olho de água, chorei, assim, eu falei, meu Deus. Eu sei porque ela entrou naquilo. Foi uma brecha que a família abriu para ela entrar depois que ela perdeu o pai dela. Mas eu ministrei mais a vida dela que se eu tivesse chegado lá no quarto dela e começasse a julgar ela. Porque ela não estava pronta para ouvir o que eu tinha para falar. Então eu sabia que não era o momento de eu falar aquilo. Às vezes eu posto alguma coisa, ela dá um amém, ela curte. E a gente se relaciona normal. E ali eu pude mostrar para ela que a gente não é inimigo, como ela pensou que era. A minha forma de tratar ela constrangeu ela, e sem eu saber, porque eu nem tive essa intenção. Eu falei, eu não vou tratar normal, tal. E foi normal, tratamento normal, brincamos, sorrimos, conversamos. Fui embora e ela me mandou uma mensagem. Altar não é lugar para as pessoas nos ver. É lugar para as pessoas ver Cristo. Elias construiu aquele altar, não era para as pessoas ver quem era Elias. Elias, não é à toa que Elias sai daquela luta e entra numa caverna, mas era para as pessoas ver quem era o Deus de Elias. Sabe que as pessoas precisam começar a ver quem é o Deus da Bia, quem é o Deus da Nayara, quem é o Deus da Jéssica, da Nora, do Bruce, do Carlos, da Letícia, da Mayla, do Davi. Porque quando o nosso altar está cheio da presença, quando o nosso altar tem sacrifício, quando o nosso altar está ligado com o trono do céu, não importa, irmão. As pessoas vão olhar para nós e vão enxergar algo diferente. Para finalizar, sábado eu estava na conferência e um funcionário meu bateu um carro. No primeiro horário que eu cheguei na conferência. Deixei ele como responsável do Lava Rápido. E aí ele bateu um carro de um cliente. E aí, esse carro é um carro que estava lá para fazer serviço, eu só ia entregar na terça-feira, que era ontem. E aí ele me ligou e começou a chorar, e ora por mim, mandou mensagem, né? Ora por mim, minha vida tá toda errada, tal. E não sei o que, tá dando tudo errado, e não sei o que, chorando. Eu falei assim, fica tranquilo, segunda-feira a gente resolve isso. Deixa o carro aí. Segunda-feira a gente resolve. Isso foi na hora que o cara estava tomando café pela manhã. E aí eu peguei e falei, fica tranquilo, fica em paz. Aí na segunda-feira, ele foi levar o carro para o funileiro, no meio do caminho o carro quebrou. Esse menino voltou chorando, eu vou embora para casa, pegou a mochila dele, falei, calma, ele estava muito nervoso. E aí
Ele foi pra casa dele, falei, vai pra casa, vai descansar, coisa se você quiser vir mais tarde, você vem, se quiser. Aí liguei pro dono do carro, falei, cara, aconteceu mais uma, o carro quebrou. Ele falou, brincadeira, mano. Onde tá o carro? Vou mandar o guincho. Mandou o guincho. Aí mais tarde ele me falou, esse carro aí eu acho que até encostou lá na coluna porque a embreagem dele acabou, alguma coisa do tipo, não precisa pagar nada. Fica tranquilo, não precisa pagar nada. Vou resolver aqui e tal. Aí liguei pro menino, falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei pra você que ia dar tudo certo, não falei? Ele falou. Falei, então entenda uma coisa, o carro quebrou, não quebrou? Quebrou. O dono do carro ligou agora, falou, porque esse carro quebrou. Ele entendeu que podia ser aquela batida por causa do carro. Deus ministrou alguma coisa na vida dele, não precisa nem pagar o que aconteceu. Olha como que Deus faz. Então só para você entender que é Deus. E ele chorando do outro lado. Sério? Eu falei, sério. Eu falei, então entenda, cara, que Deus, Ele trabalha. Deus, Ele faz. E aí eu podia ter estressado, feito um monte de coisa. E ali foi plantada uma sementinha, porque ele ainda não é da igreja, não frequenta ainda. Ele disse, cara, eu quero ir lá na sua igreja. Ele mora lá em Jandira. O que eu quero que você entenda com isso? Que as pessoas estão olhando para nós, olhando para você, olhando para mim. E elas estão querendo ver algo diferente. E o nosso altar estando em dia, elas vão ver algo diferente. O nosso altar estando em ordem, apresentando sacrifícios a Deus, ligado com o trono de Deus, nós vamos apresentar algo diferente. Amém? Queria que vocês colocassem de pé. Tinha mais coisas para falar, mas o horário não permite. Pode subir aqui, Jéssica. Davi.